Eu estava em um tribunal de Boston, acusada de roubar minha própria herança dos pais que me abandonaram há 15 anos. Meu nome é Taylor Sullivan e sou advogada, tenho 32 anos. Quando meu avô milionário faleceu e me deixou tudo, toda a sua herança de 12 milhões de dólares, meus pais, com quem eu não tinha contato há anos, apareceram do nada. Não para se reconciliarem, não para lamentarem a perda, mas para me processarem em plena justiça. Eles alegaram que eu manipulei. Me chamaram de fraude. E diante de dezenas de testemunhas, repórteres e colegas, minha mãe me olhou como se eu fosse lixo que ela tivesse raspado do sapato. Mas então o juiz parou. Ele olhou fixamente para mim e disse: "Espere, você é o réu?" Ele não tinha ideia de quem eu realmente era. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo. Deixe-me levá-lo de volta ao início deste pesadelo. Aprendi o que significava ser invisível na minha própria família quando tinha 10 anos de idade. Era meu aniversário. Passei a manhã arrumando a decoração da nossa sala de jantar, balões, serpentinas, uma faixa feita em casa. Minha mãe passou por mim 3 vezes sem dizer uma palavra. Meu pai estava ao telefone no escritório, falando sobre um negócio imobiliário. Meu irmão mais velho, Marcos, estava se arrumando para sua própria comemoração, um jantar de confraternização que meus pais estavam oferecendo para celebrar sua aprovação na faculdade. Ninguém se lembrou do meu. Às 6 horas eu estava sentada sozinha à mesa da cozinha com um cupcake comprado na loja. Foi nesse momento que meu avô entrou. Ele me olhou para as decorações que eu mesma havia pendurado, e seu semblante se fechou. "Taylor", disse ele baixinho, sentando-se ao meu lado. "Onde estão todos?" "Eles estão no jantar do Marcos", eu disse, tentando manter a voz firme. "Está tudo bem. É mais importante." Ele estendeu a mão e apertou a minha. "Não, não é. Meu avô ficou comigo a noite inteira. Comemos pizza, assistimos a filmes antigos e ele me contou histórias sobre como construiu seu negócio do zero. Antes de ir embora, ele olhou diretamente nos meus olhos e disse algo que eu jamais esquecerei: "Taylor, você vale mais do que eles jamais verão. Não deixe que eles definam você." Eu não entendia na época, mas ao longo dos anos, esse padrão se repetiu. Cada conquista que eu obtinha, lista de honra, capitã do time de debates, bolsa integral para a faculdade, era recebida com silêncio pelos meus pais. Enquanto isso, Marcos recebeu aplausos de pé por sua mediocridade. Quando completei 17 anos, tomei uma decisão. Fiz as malas, peguei minhas economias e fui embora. Paguei meus estudos na faculdade e na faculdade de Direito, trabalhando em 3 empregos. Não pedi um centavo aos meus pais, mas nunca deixei de visitar meu avô. Ele era o único que me via. 7 anos depois, me formei na Faculdade de Direito de Harvard, estando entre os 10% melhores da minha turma. Enviei um convite aos meus pais. Eu não deveria ter esperado nada, mas uma parte de mim ainda tinha esperança. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez eles vissem que eu tinha conquistado algo por conta própria, sem o dinheiro deles, sem o nome deles. A cerimônia foi linda. Centenas de famílias lotaram o auditório, vibrando e se emocionando enquanto seus filhos cruzavam o palco. Quando chamaram meu nome, atravessei a plataforma sozinha. Mesmo assim, observei a multidão, procurando rostos familiares. Meu avô estava lá, na primeira fila, radiante de orgulho. Ele era o único. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Não era um parabéns, nem sequer um agradecimento. "Não celebramos a mediocridade." 4 palavras. Era tudo que eu valia para ela. Mostrei a mensagem ao meu avô durante nosso almoço semanal. Ele leu, largou o celular e balançou a cabeça. "Sinto muito", disse ele. "Criei meu filho melhor do que isso. Ou pelo menos achava que sim." "Não é sua culpa", eu lhe disse. "Talvez não", disse ele. "Mas eu vejo o que eles não veem. Você fez isso sozinha, Taylor. Isso é o verdadeiro sucesso. É isso que importa." Nos anos seguintes, construí uma carreira em um dos principais escritórios de advocacia de Boston. Trabalhei em casos de grande repercussão, venci julgamentos e conquistei o respeito de sócios com o dobro da minha idade. Meu avô esteve presente em todos os momentos importantes da minha vida. Minha primeira vitória em um caso, minha promoção a associado sênior, até mesmo em jantares aleatórios às terças-feiras. Meus pais me ligaram 2 vezes em 5 anos. Nas 2 vezes precisavam de dinheiro para os negócios falidos de Marcos. Eu disse não. Nas 2 vezes meu avô percebeu. Ele percebia tudo. E acho que foi aí que ele tomou sua decisão. Meu avô faleceu numa manhã de terça-feira, em março. Ele tinha 85 anos. Eu estava lá.
Estive lá todos os dias nas 2 semanas anteriores, desde que seu coração começou a falhar. Segurei sua mão. Li para ele seus livros favoritos e contei histórias sobre os casos em que eu estava trabalhando. Ele sorriu mesmo quando não conseguia falar. Meus pais apareceram uma vez. Ficaram 20 minutos, passaram a maior parte do tempo mexendo nos celulares e foram embora sem se despedir dele. Ele faleceu tranquilamente enquanto dormia, comigo sentado ao seu lado. Uma semana depois, seu advogado, um homem chamado Robert Smith, convocou uma reunião para ler o testamento. Presumi que seria uma mera formalidade. Meu avô era rico, sim, mas eu imaginava que ele dividiria tudo entre meu pai e eu, talvez criando um fundo fiduciário. Eu estava enganado. Robert sentou-se à minha frente em seu escritório, meus pais de um lado e eu do outro. Ele abriu a pasta e começou a ler. Para minha neta Taylor Sullivan, a única pessoa nesta família que me amou por quem eu sou, e não pelo que eu tenho, deixo a totalidade do meu patrimônio. A sala ficou em silêncio. Robert continuou. Isso inclui todos os imóveis, carteiras de investimento e ativos líquidos, totalizando aproximadamente 12 milhões de dólares. O rosto da minha mãe empalideceu. Meu pai inclinou-se para a frente com o maxilar tenso. Deve haver algum engano, disse meu pai. Não há engano, respondeu Robert calmamente. O Sr. Sullivan foi muito claro. Ele redigiu este testamento há 1 ano, em plena capacidade mental. Deixou instruções explícitas. Ele deslizou um documento pela mesa. Na parte inferior, com a letra do meu avô, havia uma única linha. Eles nunca vieram quando eu precisei. Taylor veio. 2 dias depois, meus pais apareceram na minha porta pela primeira vez em 15 anos. Eles não bateram. Tocaram a campainha 3 vezes seguidas como se fossem donos do lugar. Quando abri a porta, minha mãe passou por mim sem dizer uma palavra. Meu pai a seguiu, com aquela expressão que eu me lembrava da infância, aquela que dizia que ele estava prestes a me contar como as coisas seriam. Precisamos conversar, disse meu pai, parado na minha sala de estar como se fosse o lugar dele. Sobre o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sobre o testamento, disse minha mãe virando-se para mim. Sobre essa situação ridícula que seu avô criou. Fechei a porta devagar. O testamento é legal. Está feito. Não está resolvido, disse meu pai. Esse dinheiro pertence à família. Você não tem o direito de ficar com tudo. Senti algo frio se instalar no meu peito, não raiva, não mágoa, apenas uma espécie de clareza cansada. Tenho todo o direito, eu disse. O avô deixou para mim. Foi escolha dele. Ele tinha 85 anos, disparou minha mãe. Ele estava confuso. Você o manipulou. Eu o visitei todas as semanas durante 15 anos, respondi calmamente. Onde você estava? Meu pai se aproximou. Cuidado com o tom de voz. Ainda somos seus pais. Você está mesmo? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Porque os pais não abandonam seus filhos. Os pais não aparecem depois de 15 anos exigindo dinheiro. Não estamos exigindo, disse minha mãe, embora sua voz dissesse o contrário. Estamos pedindo que você faça a coisa certa. Compartilhe. É o que a família faz. Olhei para os dois, essas pessoas que me fizeram sentir inútil durante toda a minha infância, que escolheram meu irmão em vez de mim em todas as oportunidades, que ignoraram todas as minhas conquistas. O testamento é legal, repeti. Se você tiver algum problema com ele, leve-o ao tribunal. Os olhos do meu pai se estreitaram. Vamos sim. E vamos garantir que todos saibam que tipo de pessoa você realmente é. 1 semana depois, um oficial de justiça bateu à porta do meu escritório. Eu estava no meio da revisão de depoimentos para um caso corporativo quando ele me entregou o envelope. No momento em que vi o nome do escritório de advocacia no cabeçalho, eu soube. Meus pais estavam me processando. A denúncia tinha 30 páginas. Eles me acusaram de influência indevida, manipulação de idosos e falsificação de documentos. Eles alegaram que meu avô era mentalmente incapaz quando redigiu o testamento. Exigiram que o tribunal anulasse todo o documento e distribuísse a herança de acordo com as leis de sucessão legítima, o que deixaria tudo para meu pai. Fiquei ali sentada lendo, sentindo minhas mãos ficarem dormentes. Minha colega Jennifer bateu na porta e entrou no meu escritório. Você está bem? Você parece pálida. Entreguei-lhe a queixa sem dizer uma palavra. Ela leu a primeira página e depois olhou para mim com os olhos arregalados. Taylor, isso não tem fundamento, eu disse. Eu sei, mas eles estão jogando sujo, disse ela, folheando as páginas. Eles já vazaram isso para a imprensa. Veja. Ela pegou o celular e me mostrou uma notícia. A manchete dizia: filha afastada é acusada de roubar fortuna da família. Senti um frio na barriga.
O artigo me retratava como uma interesseira que se aproveitou dos últimos dias do meu avô para roubar o que pertencia por direito ao meu pai. A seção de comentários era pior. Estranhos que nunca tinham me visto me chamavam de abutre, ladrão, manipulador. Isso é difamação, disse Jennifer em voz baixa. É estratégia, respondi. Eles querem destruir minha reputação antes mesmo de chegarmos ao tribunal. Ela largou o celular. O que você vai fazer? Olhei para a queixa novamente, para as assinaturas dos meus pais no final, e senti algo endurecer dentro de mim. Vou lutar, eu disse. Não apenas pelo dinheiro, pelo meu nome. Contratei Jennifer como minha advogada no dia seguinte. Passamos 2 semanas construindo nossa defesa em uma sala de conferências que se tornou nossa sala de guerra. Documentos cobriam todas as superfícies: prontuários médicos, extratos bancários, correspondências, listas de testemunhas. Seu avô era meticuloso, disse Jennifer, mostrando uma pasta. Ele sabia que alguém poderia questionar isso. Ela me mostrou os registros médicos. Meu avô havia passado por uma avaliação cognitiva completa 3 meses antes de redigir o testamento. O laudo do neurologista foi claro. O paciente demonstra plena capacidade mental, excelente memória e bom senso. Isso destrói o argumento dele sobre a incompetência, eu disse. Vai melhorar, respondeu Jennifer. Ela tirou outra pasta. Seu avô gravou um vídeo. Prendi a respiração. Um vídeo? Ele conseguiu ficar 1 ano antes de falecer. Sentou-se com seu advogado e explicou diante das câmeras exatamente por que estava deixando tudo para você. Ela olhou para mim atentamente. Você viu? Balancei a cabeça negativamente. Você quer? Uma parte de mim concordou. Outra parte estava apavorada. Mas eu assenti. Jennifer abriu o vídeo no laptop dela. Meu avô apareceu na tela, sentado no escritório de Robert Smith, olhando diretamente para a câmera. Ele era magro, mas alerta, com os olhos claros. Meu nome é William Sullivan, começou ele. Estou fazendo este vídeo para explicar minha decisão. Assisti a tudo. No final, as lágrimas corriam pelo meu rosto. Essa é a sua carta na manga, disse Jennifer em voz baixa. Mas vamos guardá-la para o momento certo. Enxuguei os olhos e assenti com a cabeça. Quando eles tiverem se comprometido com a versão deles, quando tiverem dito ao tribunal que você o manipulou, então mostraremos a verdade a eles. Respirei fundo. Entrar naquele tribunal seria a coisa mais difícil que eu já tinha feito. Mas eu não ia recuar. A verdade estava do meu lado. Era tudo o que eu precisava. Na manhã do julgamento, fiquei em frente ao Tribunal Superior de Boston, tentando controlar a respiração. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres. Flashes de câmeras disparavam enquanto eu passava. Alguém gritou. Senhorita Sullivan, a senhora manipulou seu avô? Mantive a cabeça erguida e não respondi. Jennifer caminhou ao meu lado com a mão no meu braço. Não entre na discussão, murmurou ela. Deixe as evidências falarem por si. Lá dentro, o tribunal estava lotado. Reconheci rostos do meu escritório de advocacia na galeria, colegas com quem trabalhei por anos. Alguns pareciam solidários. Outros curiosos, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Meus pais estavam sentados à mesa da acusação com seu advogado, um homem de cabelos grisalhos chamado Gerald Harris. Minha mãe usava um terno azul marinho caro. Meu pai estava sentado rígido com uma expressão fria. Nenhum dos dois olhou para mim. Sentei-me à mesa da defesa e organizei meus documentos com as mãos trêmulas. Todos de pé. O juiz Michael Brennan entrou no tribunal. Eu sabia que ele havia sido designado para o caso, mas vê-lo pessoalmente tornou tudo real. Ele estava na casa dos 60 anos, com um olhar penetrante e uma reputação de decisões firmes e objetivas. Eu havia trabalhado com ele anos atrás, quando ele ainda era sócio da Morrison & Webb. Ele me orientou em uma complexa disputa contratual. Ele acomodou-se na cadeira e pegou o processo. Então, olhou para as partes envolvidas. Seu olhar parou em mim. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas eu percebi. Senhorita Sullivan, disse ele, com a voz cuidadosamente neutra. A senhora é a ré neste caso? Todo o tribunal ficou em silêncio. Eu me levantei. Sim, meritíssimo. Ele me encarou por um longo momento, e eu pude ver as engrenagens girando em seus olhos. Ele me conhecia meu trabalho, e estava tentando conciliar o advogado que ele havia orientado com a pessoa acusada de fraude contra idosos. Entendo, disse ele finalmente. Vamos prosseguir. Gerald Harris levantou-se e abotoou o paletó. Era o tipo de advogado que dominava a sala, elegante, confiante e caro. Meritíssimo, começou ele. Meus clientes, Richard e Margaret Sullivan, estão aqui hoje por causa de uma grave injustiça.
O pai deles, William Sullivan, foi um homem de considerável riqueza e mente lúcida durante a maior parte de sua vida, mas em seus últimos anos, tornou-se vulnerável. Ele fez uma pausa para criar suspense, deixando a palavra pairar no ar. A ré, Taylor Sullivan, isolou o Sr. Sullivan de sua família. Ela o manipulou emocional e psicologicamente e quando ele estava mais vulnerável, o convenceu a deserdar o próprio filho em favor dela. Senti a mão de Jennifer no meu braço, um lembrete silencioso para manter a calma. Harris caminhou até sua mesa e pegou um documento. Vossa Excelência, gostaria de apresentar o anexo A, uma carta escrita pelo Sr. Sullivan 6 meses antes de sua morte. Ele entregou cópias ao juiz e a Jennifer. Inclinei-me para ler. A carta era manuscrita, trêmula e breve. Sinto-me pressionada. Não sei mais o que fazer. Meu estômago embrulhou. A caligrafia parecia semelhante à do meu avô, mas algo estava errado. Os laços estavam incorretos. O espaçamento era inconsistente. Esta carta, continuou Harris, mostra que o Sr. Sullivan estava sob coação. Ele estava sendo coagido. O juiz Brennan examinou a carta atentamente. Você possui autenticação para este documento? Estamos trabalhando nisso, meritíssimo, disse Harris com tranquilidade. Mas o conteúdo emocional fala por si só. Então minha mãe se levantou. Vossa Excelência, se me permite, disse ela com a voz trêmula de uma emoção fingida. Minha filha nunca se importou com meu pai. Ela só apareceu quando soube que ele estava morrendo e tinha dinheiro para deixar. O tribunal murmurou. Senti dezenas de olhares sobre mim. O juiz Brennan levantou a mão. Senhora Sullivan, por favor, sente-se. A senhora terá a oportunidade de depor, mas o estrago já estava feito. A narrativa estava definida. Jennifer se levantou imediatamente. Meritíssimo, essa carta é uma falsificação, disse ela com voz clara e firme. Temos um perito em caligrafia preparado para testemunhar que ela não corresponde às amostras de escrita autenticadas do Sr. William Sullivan. Harris franziu a testa. Essa é uma acusação séria. É um caso sério, respondeu Jennifer. Ela se virou para o juiz. Vossa Excelência, toda a argumentação da autora se baseia na alegação de que o Sr. Sullivan era incompetente ou estava sob coação, mas os fatos contam uma história diferente. Ela caminhou até nossa mesa e pegou uma pasta. A senhora Taylor Sullivan visitava o avô todas as semanas durante 15 anos. Ela estava presente em reuniões familiares, feriados e visitas ao hospital. Enquanto isso, o Sr. Richard Sullivan e a Sra. Margaret Sullivan contatavam William Sullivan principalmente quando precisavam de ajuda financeira. Objeção, disse Harris. Especulação. Está documentado, respondeu Jennifer de imediato. Ela mostrou os registros telefônicos. Esses registros mostram a frequência e a duração das ligações entre as partes. O padrão é claro. O juiz Brennan fez um gesto indicando os registros. Vou analisá-los. Jennifer prosseguiu. Além disso, meritíssimo, temos documentação médica que comprova que o Sr. Sullivan estava plenamente capaz quando redigiu seu testamento. Ele foi submetido a uma avaliação cognitiva completa especificamente para evitar esse tipo de contestação. Observei a expressão do juiz. Ele estava ouvindo atentamente, tomando notas. Então me levantei. Vossa Excelência, posso falar? O juiz Brennan olhou para mim. Senhora Sullivan, a senhora tem um advogado. Eu sei, eu disse, mas preciso dizer isso diretamente. Eu visitava meu avô toda semana porque o amava, não porque queria o dinheiro dele. Nunca lhe pedi um centavo sequer. Meus pais, por outro lado, ligaram para ele 2 vezes em 5 anos, e nas 2 vezes pediram dinheiro. O tribunal ficou em silêncio. A verdade está nos autos, meritíssimo, eu disse em voz baixa. Não nas acusações deles. O juiz Brennan me observou por um longo momento. Então voltou-se para Harris. Senhor Harris, o senhor possui alguma outra prova além desta carta contestada? Harris hesitou. Ainda estamos reunindo informações. Você entrou com este processo sem provas suficientes? Perguntou o juiz, em tom severo. O ímpeto estava mudando. Eu podia sentir isso. Antes de continuar, quero agradecer por assistir. Se você se identificou com essa história, se já se sentiu subestimado ou teve que lutar pelo que é seu por direito, inscreva-se no canal e deixe um comentário abaixo. Me conte, você já precisou enfrentar um familiar em público? Como lidou com a situação? Suas histórias significam muito para mim, e eu li cada uma delas. Muito bem, vamos voltar ao que aconteceu a seguir naquele tribunal. Porque as coisas estavam prestes a ficar ainda mais intensas. Foi então que minha mãe se levantou novamente. Meritíssimo, por favor, disse ela com a voz se elevando. Minha filha sempre foi ingrata.
Ela abandonou esta família aos 17 anos. Virou as costas para nós. A expressão do juiz Brennan endureceu. Senhora Sullivan, pedi que a senhora permanecesse sentada. Mas ela não tinha terminado. Virou-se para mim diretamente com os olhos fascando. Você nunca foi boa o suficiente para esta família, Taylor. Você sabe disso. Você sempre foi uma decepção. E agora está tentando roubar o que não lhe pertence. As palavras me atingiram como um tapa, não porque me machucassem, eu já tinha ouvido variações delas a vida toda, mas porque elas estava dizendo ali, na frente de todos, colegas, repórteres, estranhos. Ela queria me humilhar publicamente. O tribunal estava em completo silêncio. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim, esperando para ver se eu cederia. Levantei-me lentamente e olhei para minha mãe. Minha voz saiu firme. Eu não abandonei ninguém, eu disse. Eu fui embora porque nunca fui desejada. Há uma diferença. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Você, o juiz Brennan bateu o martelo. Já chega. Senhora Sullivan, sente-se imediatamente ou a considerarei em desacato ao tribunal. Meu pai agarrou-a pelo braço e puxou-a de volta para o assento. Ela tremia de raiva. O juiz se dirigiu a todos os presentes no tribunal. Deixem-me ser claro. Este é um tribunal, não uma sessão de terapia familiar. Prosseguiremos com base em provas e argumentos jurídicos. Ataques pessoais não têm lugar aqui. Ele olhou para mim, e algo em sua expressão suavizou-se ligeiramente. Senhorita Sullivan, pode sentar-se. Sentei-me com o coração acelerado. Jennifer inclinou-se e sussurrou. Você lidou com isso perfeitamente. Mas eu ainda conseguia sentir o ódio da minha mãe irradiando pelo cômodo. Mas o juiz não havia terminado. Ele se virou para Harris com um olhar que fez o advogado se sentir desconfortavelmente desconfortável. Jennifer se levantou novamente, e pude ver a confiança em sua postura. Este era o momento para o qual estávamos nos preparando. Meritíssimo, disse ela. Temos provas que demonstram conclusivamente a capacidade mental do Sr. William Sullivan e suas intenções. Harris ergueu o olhar bruscamente. Que provas? Uma gravação em vídeo, respondeu Jennifer. Feita pelo Sr. Sullivan um ano antes de sua morte, na presença de seu advogado, Robert Smith. Nela, o Sr. Sullivan explica sua decisão com suas próprias palavras. A sala do tribunal irrompeu em sussurros. O juiz Brennan ergueu a mão pedindo silêncio. Uma gravação em vídeo? Perguntou ele. Sim, meritíssimo. O Sr. Sullivan queria garantir que não houvesse dúvidas sobre seus desejos ou seu estado de espírito. Harry se levantou. Objeção. Este vídeo pode ter sido manipulado. Deepfakes são. Estamos preparados para fornecer uma análise forense completa, interrompeu Jennifer. O vídeo inclui metadados, registros de data e hora e foi gravado na presença de um advogado licenciado que testemunhará sobre sua autenticidade. O juiz Brennan ponderou sobre isso. Quando esse vídeo foi feito? 15 de março do ano passado, disse Jennifer. 14 meses antes da morte do Sr. Sullivan. Seus registros médicos daquela mesma semana mostram que ele estava com excelente saúde cognitiva. Observei os rostos dos meus pais. O maxilar do meu pai estava tão cerrado que eu conseguia ver o músculo se contraindo. Minha mãe havia empalidecido. Vou permitir, disse o juiz Brennan, mas quero que a análise forense seja apresentada antes de a visualizarmos. Quero uma verificação independente de que esta gravação é autêntica e não foi alterada. Podemos providenciar isso em 24 horas, meritíssimo, disse Jennifer. Então, voltaremos a nos reunir amanhã às 9 horas. O juiz olhou para as duas mesas. Sugiro que ambas as partes usem este tempo para considerar se este caso deve prosseguir. Ele estava dando aos meus pais uma saída, uma chance de desistirem do processo antes de serem humilhados, mas eu sabia que eles não a aproveitariam. Naquela noite, meu telefone tocou. Eu estava no meu apartamento revisando documentos com Jennifer quando vi o nome do meu pai na tela. Quase não atendi. Jennifer assentiu com a cabeça. Coloque no viva voz. Eu respondi. Alô? Taylor. A voz do meu pai era seca, profissional. Precisamos conversar. Conversamos no tribunal, eu disse. Não lá. Em particular. Isso já foi longe demais. Troquei um olhar com Jennifer. O que você quer? Para resolver isso, disse ele. Olha, sua mãe estava emocionada hoje. Ela não quis dizer aquelas coisas, mas podemos resolver isso. Retire o vídeo. Retiraremos o processo. Dividiremos a herança meio a meio. 50 depois de tudo? Não, eu disse. Taylor, seja razoável. Estou sendo razoável, eu disse. O testamento é legal. O avô fez a escolha dele. Não estou negociando. A voz da minha mãe surgiu ao fundo.
Deixe-me falar com ela. Ouviu-se um farfalhar. Depois, a voz da minha mãe, cortante e fria. Você está cometendo um erro, Taylor. Se você continuar com isso, nós vamos te destruir. Todos saberão que tipo de pessoa você é. Eles já tentaram isso, eu disse. Não funcionou. Temos mais, ela sibilou. Coisas que você não quer que venham à tona. Jennifer sussurrou, do F. Se você tem provas, apresente-as no tribunal, eu disse. Caso contrário, pare de me ameaçar. Seu ingrato, desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo. Jennifer colocou a mão no meu ombro. Eles estão em pânico, disse ela. Aquele vídeo os assusta. Eles sabem que acabou. Então por que tenho a sensação de que isso está apenas começando? Perguntei. Porque é verdade, disse Jennifer em voz baixa. Amanhã, quando esse vídeo for exibido, tudo muda. Eles sabem disso. Você sabe disso. E eles vão jogar sujo até o fim. Olhei para o meu celular e vi o nome do meu pai ainda na tela. Deixe-os ir, eu disse. Estou pronta. Não consegui dormir naquela noite. Em vez disso, fiquei sentada na sala de estar com Jennifer, repassando todos os cenários possíveis. A análise forense não apresentou nenhuma irregularidade. O vídeo era autêntico, não havia sido alterado e estava devidamente documentado. Tínhamos registros médicos, depoimentos de testemunhas e uma série de documentos que comprovavam todas as nossas alegações. Isso deveria ser simples, disse Jennifer, revisando suas anotações. O vídeo encerra o caso deles. Deveria ser repetir. Mas eles vão tentar alguma coisa. Você sabe que vão. Ela sentiu. Eles vão atacar sua reputação. Tentarão pintá-la como manipuladora, calculista. Esteja preparada para isso. Estive pronto a vida toda, eu disse. Jennifer olhou para mim com atenção. Tem certeza de que quer estar no tribunal quando exibirmos o vídeo? Você pode esperar lá fora. Eu consigo lidar com isso. Balancei a cabeça negativamente. Não, eu preciso estar lá. Preciso ver o rosto deles quando souberem o que o avô realmente pensava deles. Ela não discutiu. Às 6 horas da manhã, tomei banho e vesti meu terno mais profissional, cinza escuro, sob medida, o mesmo que usei nas alegações finais. Eu queria parecer o advogado que eu era, não a vítima que eles estavam tentando me fazer parecer. Jennifer me encontrou na escadaria do tribunal. Os repórteres estavam de volta, desta vez em maior número. A notícia sobre o vídeo havia se espalhado. Senhorita Sullivan, o que tem na gravação? Gritou alguém. Você vai se acertar com seus pais? Perguntou outro. Continuei caminhando. Dentro do tribunal, meus pais já estavam sentados. O rosto da minha mãe estava rígido como uma máscara. Meu pai olhava fixamente para a frente, recusando-se a me encarar. O juiz Brennan entrou e todos nos levantamos. Estamos aqui para analisar as provas em vídeo, disse ele. Senhorita Morrison, está pronta para prosseguir? Jennifer se levantou. Sim, meritíssimo. Respirei fundo. Era isso, o momento em que tudo mudaria. Excelência, disse Jennifer, gostaríamos de exibir o depoimento em vídeo de William Sullivan. O tribunal estava mais cheio do que no dia anterior. Reconheci mais rostos agora. Sócios do meu escritório, jornalistas que eu tinha visto no noticiário, até mesmo alguns colegas da faculdade de Direito. A galeria estava lotada com pessoas em pé ao longo da parede do fundo. Isso não era mais apenas uma disputa de inventário. Tinha se transformado em um espetáculo. O juiz Brennan observou a sala com uma expressão severa. Quero lembrar a todos os presentes que este é um tribunal. Não serão toleradas interrupções, comentários ou gravações de qualquer tipo. Oficial de justiça, por favor, certifique-se de que todos os dispositivos estejam no modo silencioso. O oficial de justiça percorreu a galeria, verificando os telefones. Meus pais estavam sentados rígidos à mesa. As mãos da minha mãe estavam tão apertadas que seus nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai não parava de olhar para a tela que havia sido instalada na frente do tribunal. Jennifer tinha tudo pronto. O laptop estava conectado, o áudio testado, o relatório forense entregue e revisado. O juiz Brennan passou a manhã examinando os documentos de autenticação. Senhora Morrison, disse o juiz, analisei sua perícia forense. O vídeo parece ser autêntico. Pode prosseguir. Jennifer assentiu com a cabeça e se levantou. Obrigada, meritíssimo. Antes de começarmos, gostaria de deixar registrado que este vídeo foi gravado em 15 de março do ano passado, no escritório do advogado Robert Smith. O Sr. Sullivan tinha 84 anos na época e, de acordo com seus registros médicos, estava em plena capacidade cognitiva. Ela apontou para a tela. Excelência, membros do tribunal, apresento o depoimento de William Sullivan, registrado em suas próprias palavras.
As luzes diminuíram ligeiramente. A tela acendeu. E lá estava ele, meu avô, sentado em uma poltrona de couro, vestindo seu cardigã favorito, olhando diretamente para a câmera com olhos claros e concentrados. O tribunal ficou completamente em silêncio. Até minha mãe parou de se mexer inquieta. A voz do meu avô ecoou pela sala, forte e firme apesar da idade. Meu nome é William Sullivan. Estou gravando este vídeo para explicar minha decisão. O vídeo ainda nem tinha terminado quando Harris já estava de pé. Meritíssimo, preciso apresentar uma objeção. Sente-se, Sr. Harris, disse o juiz Brennan sem desviar os olhos da tela. O senhor terá sua oportunidade. Harris estava sentado, mas eu conseguia ver sua mente trabalhando, buscando freneticamente uma contra-estratégia. Quando o vídeo terminou, o tribunal permaneceu em silêncio por um longo momento. Várias pessoas na galeria enxugavam as lágrimas. Um dos meus colegas acenou para mim com a cabeça, demonstrando algo como respeito. O juiz Brennan se virou para Harris. Qual a sua resposta, advogado? Harris se levantou, ajeitando a gravata. Ele era bom, isso eu tinha que admitir. Mesmo encurralado, parecia calmo. Meritíssimo, embora o vídeo seja convincente, ele não altera a questão fundamental. Meus clientes têm provas de que a senhora Sullivan isolou sistematicamente seu avô de sua família. Ele caminhou até sua mesa e tirou uma pilha de papéis. Estas são mensagens de texto entre a senhora Sullivan e seu avô. Nelas, ela o desencoraja repetidamente a ver o filho. Ela diz a ele que Richard e Margaret só querem o dinheiro dele. Ele entregou cópias ao juiz e a Jennifer. Inclinei-me para a frente para lê-las. Senti um frio na barriga. Eram mensagens reais, mas tinham sido editadas. Contexto essencial havia sido removido. Harris prosseguiu. Isto é abuso de idoso, meritíssimo. Ela envenenou a relação entre pai e filho e depois aproveitou a oportunidade para reivindicar a herança. Minha mãe se levantou novamente, apesar da mão do advogado em seu braço. Ela o convenceu de que não o amávamos, disse minha mãe, com a voz embargada por uma emoção fingida. Isso é manipulação. É exatamente isso que este vídeo não mostra. Como ela entrou na cabeça dele. O tribunal murmurou. Algumas pessoas assentiram com a cabeça. A narrativa estava mudando novamente, e eu podia sentir isso. O juiz Brennan ergueu a mão. Senhora Sullivan, eu já a avisei sobre falar fora de hora. Mas o estrago já estava feito. A dúvida havia sido plantada. Jennifer já estava abrindo seu laptop. Meritíssimo, essas mensagens foram completamente tiradas de contexto, disse ela. Temos o registro completo da conversa, e ele conta uma história bem diferente. Ela conectou seu laptop à tela do tribunal. As mensagens apareceram na tela, mas desta vez estavam completas. A primeira troca de mensagens mostrava meu avô me mandando uma mensagem dizendo: seu pai ligou de novo, pedindo 50 mil para o negócio do Marcos. Terceira vez este ano. Minha resposta: você não precisa dar a ele se não quiser. A resposta dele: eu sei, mas ele fica bravo quando eu digo não. Diz que estou sendo egoísta. Minha mensagem: isso não é justo com você. Você já os ajudou tanto. Jennifer destacou a parte seguinte, a parte que Harris havia omitido. Veja bem, meritíssimo, a senhorita Sullivan não está dizendo ao avô para evitar o filho. Ela está o apoiando na busca de limites quando ele está sendo explorado financeiramente. Ela passou para outra conversa. Meu avô, Margaret, disse que estou desperdiçando dinheiro com casos de caridade em vez de ajudar a família. Ela está se referindo ao fundo de bolsas de estudo que eu criei. Eu, seu dinheiro, sua escolha. Você conquistou o direito de gastá-lo como quiser. Ele: obrigado por entender, Taylor. Você é a única que não me faz sentir culpado. Jennifer se virou para o juiz. O contexto completo mostra que a senhorita Sullivan estava protegendo seu avô de manipulação financeira, não o isolando de sua família. Eu me levantei. Meritíssimo, eu nunca disse ao meu avô para cortar o apoio financeiro aos meus pais. Eu disse a ele que ele tinha o direito de dizer não. Há uma diferença. O juiz Brennan lia as mensagens atentamente, comparando-as com as versões editadas que Harris havia apresentado. Sr. Harris, disse ele lentamente, o senhor apresentou provas incompletas a este tribunal de forma consciente? O rosto de Harris empalideceu. Vossa Excelência, recebemos estas mensagens de... Não foi isso que eu perguntei. A sala prendeu a respiração. Foi aí que minha mãe perdeu a paciência. Ela se levantou num pulo, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Isso é ridículo. Ela está distorcendo tudo. Senhora Sullivan, começou o juiz Brennan. Não. A voz da minha mãe ecoou pelo tribunal. Não vou ficar aqui sentada vendo ela mentir sobre nós. Ela não merece esse dinheiro. Ela não é nada.
Sempre foi nada. Todo o tribunal ficou paralisado. Ela foi um erro, continuou minha mãe com o rosto corado de raiva. Nós nunca quisemos. Tentamos fazer algo por ela, mas ela jogou tudo fora. E agora ela acha que pode tomar o que pertence à nossa família. Senhora Sullivan, sente-se imediatamente, disse o juiz Brennan, com a voz cortante como um chicote. Ela é uma mentirosa e uma manipuladora, e todos nesta sala precisam saber disso. Oficial de justiça, disse o juiz. O oficial de justiça se aproximou da minha mãe. Meu pai agarrou seu braço, tentando puxá-la de volta para o assento, mas ela se desvencilhou dele. Vocês estão todos sendo enganados, gritou ela para a plateia. Ela não é a vítima aqui. Nós somos. Ela roubou nosso pai de nós. Senhora Sullivan, se a senhora não se sentar agora mesmo, considerarei a senhora em desacato e a retirarei deste tribunal. Minha mãe finalmente parou, respirando com dificuldade, os olhos arregalados. Ela olhou ao redor do tribunal e pareceu perceber o que acabará de fazer. Lentamente recostou-se na cadeira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O juiz Brennan a encarou por um longo momento. Então voltou-se para Harris. Senhor Harris, sugiro que o senhor oriente sua cliente sobre a conduta adequada em um tribunal. Harris assentiu com a cabeça, parecendo abalado. Sim, meritíssimo. O juiz se virou para Jennifer. Senhorita Morrison, a senhora tem alguma prova adicional para apresentar? Jennifer olhou para mim. Eu assenti com a cabeça. Sim, meritíssimo, disse ela. Gostaríamos de chamar nosso perito médico para depor sobre a capacidade cognitiva do Sr. Sullivan. Mas o juiz Brennan levantou a mão. Antes de prosseguirmos com o depoimento do perito, gostaria de reproduzir novamente um trecho do vídeo do Sr. Sullivan. Há uma parte que quero que o tribunal ouça mais uma vez. Jennifer abriu o vídeo e avançou rapidamente para um ponto específico. O rosto do meu avô reapareceu na tela. Desta vez, ele estava ligeiramente inclinado para a frente, com uma expressão mais séria. Quero abordar algo diretamente, disse ele na gravação. Sei que meu filho e minha nora podem contestar este testamento. Dirão que eu estava confuso ou fui manipulado. Portanto, quero ser absolutamente claro. Ele olhou diretamente para a câmera. Tenho 84 anos. Estou em plena posse das minhas faculdades mentais. Minha médica, doutora Ellen Martinez, me examinou na semana passada e confirmou que gozo de perfeita saúde mental. Estou tomando esta decisão com plena consciência e intenção. Ele fez uma pausa, e pude ver a emoção transparecer em seu rosto. Meu filho Richard me ligou 4 vezes nos últimos 2 anos. Todas as vezes ele pediu dinheiro. Minha nora Margaret me visitou 2 vezes em 5 anos. Nas 2 vezes ela ficou menos de 1 hora. Sua voz se tornou mais firme. Taylor me visita toda terça-feira. Ela me traz livros. Ela me conta sobre seus casos. Ela pergunta sobre o meu dia. Ela nunca me pediu um único dólar. Nem uma vez. Senti lágrimas a picar os meus olhos. Estou deixando tudo para Taylor porque ela é a única pessoa nesta família que me amou por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Ela merece essa herança. Ela a conquistou com anos de carinho e amor genuínos. Ele recostou-se na cadeira. Se alguém questionar este testamento, saiba que tomei esta decisão com a mente lúcida e o coração pleno. Esta é a minha palavra final sobre o assunto. O vídeo terminou. O tribunal ficou completamente silencioso. Olhei para a galeria e vi várias pessoas enxugando as lágrimas. Uma mulher chorava abertamente. Olhei para meus pais. O rosto da minha mãe estava pálido. Meu pai encarava o chão. Jennifer se levantou. Meritíssimo, gostaríamos de chamar a doutora Ellen Martinez para depor. Uma mulher na casa dos 50 anos entrou no tribunal. Ela era pequena, profissional, com cabelos grisalhos presos em um coque. Ela fez o juramento e sentou-se no banco das testemunhas. Doutor Martinez, começou Jennifer. Qual é a sua relação com William Sullivan? Eu fui sua médica de família por 23 anos, ela respondeu. E o senhor examinou o Sr. Sullivan em março do ano passado, por volta da época em que ele gravou o vídeo que acabamos de assistir? Sim, realizei uma avaliação completa especificamente a pedido dele. Jennifer abriu um relatório médico na tela. Pode descrever suas conclusões? A doutora Martinez ajustou os óculos. O Sr. Sullivan apresentava excelente saúde cognitiva para a sua idade. Apliquei um mini-exame do estado mental, a avaliação cognitiva de Montreal e vários outros testes padrão. Ele obteve pontuação dentro da faixa normal em todos eles. Havia algum indício de demência, confusão ou capacidade reduzida? Nenhuma. Ele era perspicaz, articulado e plenamente consciente das suas circunstâncias. Jennifer assentiu com a cabeça. Ele explicou por que queria essa avaliação. Sim.
Ele me disse que estava atualizando seu testamento e queria um documento que comprovasse que ele estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Ele disse, e eu cito: "Não quero que ninguém diga que eu não sabia o que estava fazendo." Houve murmúrios na sala do tribunal. O juiz Brennan inclinou-se para a frente. Dr. Martinez, em sua opinião profissional, William Sullivan era capaz de tomar decisões informadas sobre seu patrimônio em março do ano passado? Com certeza, disse ela sem hesitar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. O juiz se virou para Harris. Senhor Harris, o senhor tem alguma prova que contradiga o depoimento do Dr. Martinez? Harris levantou-se lentamente. Olhou para meus pais e depois para o juiz. Não, meritíssimo, disse ele em voz baixa. Você tem mais alguma testemunha ou prova a apresentar? Não, meritíssimo. O juiz Brennan recostou-se na cadeira. Todo o tribunal pareceu prender a respiração. Quero fazer uma pausa aqui por um instante. Se você ainda está comigo, obrigada. Esta parte da história foi a mais difícil de reviver, mas também a mais importante. Se você já precisou provar seu valor para pessoas que deveriam te amar incondicionalmente, eu te entendo. Por favor, deixe um comentário abaixo. Eu leio todos eles. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Clique no botão para não perder o que acontece a seguir, porque a decisão do juiz mudou tudo. O juiz Brennan olhou para meus pais por um longo momento. Depois olhou para mim. Presido disputas de inventário há 15 anos, disse ele. Já vi famílias serem destruídas pela ganância, por mal-entendidos, por discordâncias genuínas sobre os desejos de um ente querido, mas este caso é diferente. Ele pegou o laudo médico. As evidências aqui são esmagadoras. O Sr. William Sullivan estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Ele deixou suas intenções claras, tanto por escrito quanto em vídeo. Ele tomou medidas extraordinárias para documentar sua decisão porque sabia que ela seria contestada. Ele se virou para meus pais. Senhor e senhora Sullivan, eu entendo que perder um dos pais é difícil. Entendo que o luto pode nos fazer agir de maneiras que não agiríamos em outras circunstâncias, mas as evidências neste caso são inequívocas. As mãos da minha mãe tremiam. Seu pai deixou seus bens para a senhora Taylor Sullivan porque ela conquistou sua confiança e amor por meio de um cuidado genuíno e constante ao longo de muitos anos. O testamento é válido. O depoimento em vídeo é claro. As evidências médicas são conclusivas. Ele olhou para mim, e algo em sua expressão suavizou-se. Senhorita Sullivan, eu a conheço como colega e como profissional. Para mim e para este tribunal, está claro que a senhora conquistou a confiança de seu avô honestamente. A senhora não o manipulou. A senhora o amava. Ele pegou seu martelo. O testamento de William Sullivan permanece válido. A impugnação do autor é rejeitada. O martelo bateu com o estalo seco. O tribunal irrompeu em aplausos. As pessoas na galeria começaram a bater palmas. Meu colega se levantou. Ouvi alguém dizer: "Finalmente justiça." Jennifer pegou minha mão e a apertou. Olhei para meus pais. Meu pai estava com a cabeça entre as mãos. Minha mãe encarava o juiz com uma expressão de puro espanto. Mas o juiz Brennan não havia terminado. Além disso, disse ele, elevando a voz para se fazer ouvir em meio ao barulho, estou ordenando que o senhor e a senhora Sullivan paguem os honorários advocatícios da senhorita Sullivan no valor de $45.000 por terem entrado com um processo frívolo. O tribunal voltou a ficar em silêncio. O juiz Brennan prosseguiu, com voz severa. Quero deixar claro o motivo desta sanção. Este processo foi instaurado com provas insuficientes. O advogado do autor apresentou mensagens editadas que distorceram a verdade. E o comportamento da senhora Sullivan neste tribunal foi desrespeitoso. Minha mãe estremeceu. Este tribunal não tolerará acusações infundadas contra pessoas de bem, disse ele. A reputação da senhora Sullivan foi prejudicada por este processo e pela cobertura da mídia em torno dele. Ela merece uma indenização por esse dano. Ele olhou diretamente para meus pais. Além disso, estou emitindo uma ordem formal. O senhor e a senhora Sullivan estão proibidos de contatar a senhora Taylor Sullivan de qualquer forma e por telefone, e-mail, mensagem de texto, redes sociais ou pessoalmente. Se violarem esta ordem, emitirei uma ordem de restrição e os considerarei em desacato. O rosto do meu pai empalideceu. Você entende? Perguntou o juiz Brennan. Sim, meritíssimo, disse meu pai em voz baixa. Minha mãe não disse nada. Ela estava olhando fixamente para as mãos. Harry se levantou. Vossa Excelência, meus clientes gostariam de... Seus clientes já disseram o suficiente e interrompeu o juiz. Este caso está encerrado. A sessão foi suspensa. O martelo bateu pela última vez. As pessoas começaram a sair do tribunal.
Repórteres correram em direção às portas, já digitando em seus celulares. Meus colegas vieram me parabenizar, apertando minha mão e dando tapinhas no meu ombro. Mas eu não conseguia me mexer. Fiquei ali sentada, sentindo o peso das últimas semanas finalmente se dissipar. Jennifer se inclinou para a frente. Você conseguiu. Acabou. Olhei para o outro lado do tribunal. Meus pais estavam juntando suas coisas. As mãos da minha mãe tremiam tanto que ela deixou cair a bolsa. Meu pai a pegou sem dizer uma palavra. Harris falava com eles em tom baixo e urgente, provavelmente explicando o que acabará de acontecer e o que isso significava para eles. Eles não olharam para mim, nenhuma vez. E de alguma forma, isso me pareceu a vitória final. Saí do tribunal para o corredor e foi aí que a vi. Minha mãe estava parada sozinha perto do elevador. Meu pai e Harris tinham ido na frente, provavelmente para discutir os próximos passos. Ela estava ali parada, olhando fixamente para a parede. Por um instante, considerei passar por ela e ignorá-la da mesma forma que ela me ignorou por tantos anos. Mas algo me fez parar. Mãe, eu disse. Ela se virou. Seu rosto estava manchado de tanto chorar, a maquiagem cuidadosamente aplicada borrada. Ela parecia mais velha do que eu jamais a vira. O quê? Disse ela com a voz rouca. Lamento que tenha chegado a este ponto, eu disse, e era sincero, não porque me arrependesse de ter lutado pelo que era meu, mas porque lamentava que fossemos uma família que teve de acabar nos tribunais. Ela riu, um som amargo e entrecortado. Você está arrependido? Você acabou de tirar tudo de nós. Eu não peguei nada, disse baixinho. O avô me deu. Há uma diferença. Você acha que venceu? Perguntou ela, aproximando-se. Você acha que isso acabou? Você perdeu sua família, Taylor. Você não tem mais ninguém. Olhei para ela, olhei mesmo para ela, e percebi algo. Ela realmente acreditava nisso. Ela pensava que família era sobre laços de sangue, obrigações e controle. Eu nunca tive uma família, eu disse. Eu tinha pessoas que queriam o dinheiro do meu avô. Isso não é a mesma coisa. Ainda somos seus pais, disse ela. Mas sua voz vacilou. Não, eu disse. Vocês são as pessoas que me deram à luz. Mas vocês nunca foram meus pais. Pais estão presentes. Eles te apoiam. Eles te amam mesmo quando você os decepciona. Vocês não fizeram nada disso. Seu rosto se contraiu por um segundo. Pensei que ela fosse se desculpar, que finalmente dissesse algo sincero. Em vez disso, ela disse: Nunca te perdoaremos por isso. Não estou pedindo perdão, respondi. Estou pedindo que me deixe em paz. Eu me afastei. Não olhei para trás. Essa foi a última vez que falei com eles. Na manhã seguinte, encontrei-me com Jennifer em seu escritório. Quero ter certeza de que eles não poderão voltar, eu disse. Quero que isso termine. Jennifer assentiu com a cabeça. A ordem judicial proíbe o contato, mas podemos entrar com um pedido formal de medida protetiva se você quiser proteção adicional. Faça isso, eu disse. Ela tirou a papelada do bolso. Também vamos garantir que o testamento seja devidamente executado. Todos os bens transferidos, todas as contas encerradas e reabertas em seu nome. Eles não poderão contestar nada novamente. Quanto tempo vai levar? Algumas semanas, talvez um mês. Ela me olhou atentamente. Como você está? De verdade? Pensei sobre isso. Não sei. Sinto alívio, mas também tristeza. Faz sentido? Completamente, disse ela. Você venceu, Taylor, mas vencer nem sempre é como a gente espera. Nos dias seguintes, tomei medidas para me proteger. Troquei meu número de telefone. Bloqueei meus pais em todas as redes sociais. Avisei a segurança do meu prédio que eles não deveriam ter permissão para subir ao meu apartamento sob nenhuma circunstância. Eu não estava me escondendo. Eu estava protegendo a minha paz. Jennifer entrou com o pedido de medida protetiva. Foi concedida sem oposição. Meus pais nem sequer compareceram à audiência. O sócio-gerente da firma me chamou em seu escritório. Eu esperava uma bronca sobre a atenção da mídia. Em vez disso, ele disse: Estou orgulhoso de você. Você lidou com isso com mais elegância do que a maioria das pessoas conseguiria. Obrigado, eu disse. Tire um tempo de folga se precisar, ele sugeriu. Balancei a cabeça negativamente. Prefiro trabalhar. Preciso da normalidade. Ele sorriu. Era o que eu imaginava que você diria. Naquela noite sentei-me no meu apartamento seguro e silencioso, e percebi algo. Pela primeira vez na vida, eu não estava esperando a aprovação dos meus pais. Eu não esperava que eles finalmente reconhecessem o meu valor. Eu estava livre. A reação da mídia foi rápida e avassaladora. No dia seguinte ao julgamento, artigos começaram a aparecer por toda parte.
As manchetes mudaram. Advogado vence batalha judicial por herança contra pais gananciosos. Depoimento em vídeo do avô expõe a verdadeira natureza da família. Juiz concede honorários advocatícios à filha após processo sem fundamento. Um artigo no Boston Globe foi particularmente detalhado. Incluía citações de pessoas que estiveram no tribunal, descrevendo o desabafo da minha mãe e o vídeo do meu avô. O repórter tinha feito a sua pesquisa. Encontrou os meus professores da faculdade de Direito, antigos colegas, até os vizinhos do meu avô. Todos pintaram o mesmo retrato. Eu era trabalhador, íntegro e genuinamente devotado ao meu avô. Os meus pais eram oportunistas e cruéis. Desta vez, a sessão de comentários foi diferente. Em vez de me chamarem de interesseira, as pessoas me apoiaram. Que bom para ela. Família não significa que você tenha que tolerar abusos. Aquele vídeo me fez chorar. O avô dela realmente a amava. Espero que ela use esse dinheiro para viver a vida da melhor maneira possível. Meu telefone começou a vibrar com mensagens. Colegas do escritório me parabenizaram. Antigos amigos da faculdade de Direito entraram em contato. Até pessoas com quem eu não falava há anos enviaram mensagens de apoio. Uma mensagem me chamou a atenção. Era de uma mulher chamada Sarah, alguém que eu nunca tinha conhecido. Vi sua história no noticiário. Estou numa situação parecida com a minha família. Ver você se defender me deu coragem para impor limites aos meus pais. Obrigada por ter a coragem de lutar. Eu li essa mensagem 3 vezes. Jennifer me encaminhou um e-mail de uma jornalista perguntando se eu estaria disposta a dar uma entrevista. Você poderia contar a sua versão da história, ela disse. Pensei nisso. Uma parte de mim queria gritar aos 4 ventos sobre o que meus pais tinham feito. Mas outra parte de mim, a parte que finalmente estava em paz, sabia que eu não precisava. Não, eu disse a Jennifer. Os autos do processo falam por si. Já não tenho mais explicações a dar. Não procurei informações sobre meus pais depois do julgamento, mas as notícias chegaram até mim mesmo assim. Um ex-colega mencionou que a imobiliária do meu pai havia perdido 2 clientes importantes. Ambos citaram preocupações com o caráter dele em suas cartas de demissão. Na unida comunidade empresarial de Boston, a reputação era tudo. O julgamento havia prejudicado a dele. O círculo social da minha mãe, as mesmas mulheres que ela passou décadas impressionando, começou a se distanciar. Uma das vizinhas do meu avô me contou que viu minha mãe em um evento beneficente, sozinha perto do bar, enquanto suas antigas amigas se aglomeravam do outro lado do salão. Foi triste, disse a vizinha. Mas, sinceramente, Taylor, as pessoas estão falando. O que ela disse sobre você no tribunal foi cruel. Ninguém quer ser associado a isso. Não me senti feliz ao ouvir isso. Não me senti vingada. Apenas me senti vazia. Algumas semanas depois, encontrei uma antiga amiga da família em uma cafeteria. Ela conhecia meus pais há 30 anos. Sinto muito pelo que aconteceu, disse ela com cautela. Seu avô era um bom homem. Ele fez a escolha certa. Obrigado, eu disse. Ela hesitou e depois acrescentou. Seus pais estão passando por dificuldades financeiras e sociais. Estão falando em vender a casa. Não pedi detalhes. Não queria saber. Espero que encontrem paz, eu disse. E eu falava sério, não porque os perdoasse, mas porque não queria mais carregar o fardo da dor deles. O amigo pareceu surpreso. Isso é muito gentil da sua parte. Não é graça, eu disse. É autopreservação. Odiá-los me machucaria mais do que a eles. Ela sentiu lentamente. Seu avô ficaria orgulhoso da pessoa em que você se tornou. Isso me fez sorrir porque era verdade. E ao contrário da aprovação dos meus pais, a dele importava. 3 meses após o julgamento, tomei uma decisão sobre a herança. Eu não precisava de 12 milhões de dólares. Tinha um bom emprego, uma vida confortável. O dinheiro era mais do que eu jamais poderia gastar comigo mesmo. Mas eu sabia exatamente o que meu avô gostaria que eu fizesse com ele. Marquei uma reunião com meu consultor financeiro e com a Jennifer. Quero criar um fundo de bolsas de estudo, eu disse, para estudantes de direito de baixa renda. Jennifer sorriu. Seu avô adoraria isso. Quero chamá-lo de Fundo de Bolsas de Estudo William Sullivan, continuei. Vou doá-lo com 2 milhões de dólares. Isso deve proporcionar bolsas de estudo integrais para pelo menos 4 alunos todos os anos. Meu orientador assentiu com a cabeça. Isso é muito generoso. É o que ele teria feito, eu disse. Criamos o fundo por meio da universidade onde meu avô estudou. As primeiras bolsas seriam concedidas no outono seguinte. Eu mesma elaborei os critérios. Alunos que superaram obstáculos significativos, que trabalharam em vários empregos, que entenderam o que significava lutar por sua educação.
Alunos como eu fui. Também comprei uma casa. Nada extravagante, apenas uma pequena casa vitoriana num bairro tranquilo perto da empresa. Tinha um jardim, uma varanda e espaço suficiente para a vida que eu queria construir. O restante do dinheiro investi de forma conservadora. Não queria ostentar. Não queria que as pessoas me tratassem de forma diferente por causa da riqueza do meu avô. Queria honrar a sua memória vivendo da maneira que ele me ensinou, com integridade, generosidade e propósito. No dia em que o fundo de bolsas de estudo foi anunciado, recebi um e-mail da universidade. Eles já haviam recebido 50 inscrições e o prazo final ainda estava a 2 meses de distância. Uma das candidaturas incluía uma nota. Minha família me disse que eu nunca conseguiria entrar para a faculdade de Direito. Esta bolsa me faz acreditar que posso. Eu li aquele bilhete e chorei porque foi exatamente isso que meu avô fez por mim. Me fez acreditar que eu podia. 6 meses após o julgamento, eu finalmente estava vivendo a vida que sempre quis. Acordei na minha própria casa, paga com o dinheiro que meu avô me deixou porque me amava. Preparei café em uma cozinha com a luz da manhã entrando pelas janelas. Caminhei até o trabalho por um bairro onde as pessoas sorriam e me cumprimentavam. Não tive notícias dos meus pais, nenhuma vez sequer. A ordem de restrição ainda estava em vigor, mas eu não achava que precisaria dela. Eles já tinham seguido em frente, e eu também. No trabalho, as coisas mudaram. Os sócios passaram a me tratar com um novo tipo de respeito, não por causa do dinheiro, mas porque eu havia provado que conseguia lidar com a pressão com elegância. Passei a receber casos maiores e mais responsabilidades. Certa tarde, Jennifer apareceu no meu escritório. Como você está? De verdade? Estou bem, eu disse. E era verdade. Não penso mais neles. Não como antes. Isso é crescimento, disse ela. Aprendi algo, eu disse a ela. Família nem sempre é sangue. São as pessoas que estão presentes para você, as pessoas que enxergam o seu valor, mesmo quando você não consegue vê-lo. Ela sorriu. Seu avô sabia disso. Agora eu passava meus fins de semana de forma diferente. Eu trabalhava como voluntária em uma clínica de assistência jurídica, ajudando pessoas que não tinham condições de contratar um advogado. Eu oferecia jantares para amigos de verdade, pessoas que me conheciam e gostavam de mim por quem eu era. Cheguei até a começar a namorar alguém, um professor gentil e atencioso que conheci em um evento beneficente. Ele não se importava com a minha herança. Ele se importava que eu risse das suas piadas ruins e que eu fosse apaixonada pelo meu trabalho. Certa noite, sentada na varanda com uma taça de vinho, percebi algo. Eu estava feliz e genuinamente, profundamente feliz, não porque tivesse vencido no tribunal, não porque tivesse dinheiro, mas porque finalmente era livre para ser eu mesma. Olhando para trás, aprendi algo importante sobre limites. Durante anos, pensei que estabelecer limites significava ser cruel. Pensava que significava cortar relações com as pessoas sem explicação, construir muros tão altos que ninguém pudesse me alcançar. Mas eu estava enganada. Estabelecer limites não significa excluir as pessoas. Significa proteger quem você é. Significa dizer, eu mereço respeito. E se você não pode me dar isso, então preciso de distância. Meus pais nunca me respeitaram. Eles me viam como inferior, como uma decepção, como alguém que existia para servir às suas necessidades. E por anos, eu aceitei isso. Continuei esperando que eles mudassem. Continuei tentando conquistar o amor deles. Mas não se pode conquistar algo que deveria ser dado livremente. Meu avô me ensinou isso. Ele me amou incondicionalmente sem expectativas. Ele enxergou meu valor quando eu mesma não conseguia. E ao fazer isso, ele me mostrou o que é o amor verdadeiro. Então, quando meus pais me processaram, quando tentaram tomar o que ele havia me deixado, eu não lutei apenas pelo dinheiro. Lutei pelo princípio. Lutei pela ideia de que o amor não deveria ser transacional, que a família não deveria ser condicional, que eu merecia algo melhor. E eu venci. Mas a verdadeira vitória não foi a decisão do tribunal. Foi o momento em que parei de esperar pela aprovação deles. O momento em que percebi que não precisava da validação deles para saber quem eu era. Se você está lendo isto e se encontra em uma situação semelhante, se tem familiares que te tratam como se você fosse menos do que é, quero que saiba de uma coisa. Você não deve a ninguém o direito de ter paz. Você não deve a ninguém a sua energia emocional se essa pessoa só vai usá-la contra você. Estabelecer limites não é egoísmo. É amor próprio. E você merece isso. Todos nós merecemos. Meu avô acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Agora eu acredito em mim mesmo. Essa é a verdadeira herança que ele me deixou. Então, o que eu diria aos meus pais se os visse hoje? Honestamente, nada. Eu já disse tudo o que precisava dizer naquele tribunal.
Me defendi. Provei meu valor. Honrei a memória do meu avô. O resto depende deles. Não estou esperando um pedido de desculpas. Não estou esperando que eles de repente percebam que estavam errados. Não estou prendendo a respiração por uma reconciliação lacrimosa onde admitam que deveriam ter me amado mais. Porque eis o que aprendi: a paz interior não vem de outras pessoas. Ela vem de dentro. Eu criei a minha própria paz interior. Construí uma vida da qual me orgulho. Tenho um trabalho significativo, amizades verdadeiras e uma sensação de paz que nunca pensei que encontraria. A herança do meu avô me deu segurança financeira, sim. Mas mais do que isso, me deu reconhecimento. Provou que eu era vista, que eu era valorizada, que eu importava. E isso é algo que meus pais jamais poderão tirar de mim. Se você está assistindo a isso e se encontra em uma situação semelhante, seja com familiares, amigos ou qualquer outra pessoa que faça você se sentir inferior, quero que você ouça isto: você merece respeito, você merece paz. E você tem todo o direito de lutar por ela. Não deixe que ninguém o convença de que impor limites faz de você o vilão. Não deixe que ninguém o faça sentir-se culpado por aceitar um tratamento que você não merece. Defenda-se. Use as ferramentas disponíveis, o sistema jurídico, redes de apoio, sua própria força interior. E saiba que você não está sozinho. Obrigada por ouvirem minha história. Espero que ela ajude vocês a encontrarem a coragem para estabelecer seus próprios limites. Vocês não estão lutando apenas por dinheiro ou princípios. Estão lutando pelo direito de serem tratados com dignidade. E essa é uma luta que vale a pena vencer. Muito obrigada por assistir até o final. Se esta história te emocionou, por favor, clique no botão gostei e inscreva-se no meu canal. Isso ajuda muito mais do que você imagina. Gostaria também de perguntar: o que você teria feito na minha situação? Teria lutado no tribunal ou teria desistido? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você quiser ouvir mais histórias como essa sobre se defender, estabelecer limites e buscar justiça, confira os vídeos que estou linkando na descrição. Te vejo na próxima. Cuide-se e lembre-se, você merece respeito.